Bom, boa noite a todas que estão aqui, bem-vindas, que bom que estamos aqui nesse encontro. E esse é um projeto 3 na Estação, que eu faço parte, Mariana, a Ana Lúcia e a Soraya, e que floresceu na primavera de 2022, e tá, né, completou um ano já. E a gente se encontra todo mês, então cada vez uma, né, que faz uma apresentação daquela estação. Nesse ano a Soraya já fez a primavera, agora a Ana Lúcia, dia 30 de novembro eu faço. E está tudo gravado, fica tudo gravado no YouTube, então, do Florais do Nosso Lar, né? Para quem quiser pegar alguma palestra que não tenha visto, né? Alguma apresentação ou indicar para alguém, também a gente agradece, né? Esse compartilhamento e essa partilha que a gente faz de coração. Hoje, então, é a Ana Lúcia Junqueira da Cunha, que vai falar sobre aromaterapia, né, com essa fala Primavera, o perfume está no ar. A Ana é terapeuta dos florais do nosso lar, é terapeuta ayurvédica, que mais? Muitas coisas, né, Ana? Acupuntura, todo esse trabalho de cuidado com o outro, né, com outro ser. É professora de yoga. Então, vou passar a palavra para a Ana e boa apresentação para todos. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos. É um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre a primavera. Quem quiser ver há um ano atrás, né, quando a gente começou, a palestra que eu dei foi sobre a respiração. E aí agora é sobre aromaterapia. Então, é um gancho do que eu falei há um ano atrás, né? Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Fazer uma atividade bem simples. Todo mundo vai fechar os olhos. O primeiro vai sentar numa posição confortável e vai fechar os olhos. Vamos fechando os olhos. E aí, faz algumas respirações profundas para ir aquietando, para a gente ir se conectando com o nosso encontro de hoje. Vai aquietando a mente, aquietando o coração. E aí agora, quando vocês forem acalmando os pensamentos, aquietando um pouco, diminuindo um pouco os batimentos cardíacos, eu peço para que vocês se lembrem qual que é uma fragrância, um perfume que você mais gosta. E aí vai observando como que você se sente, lembrando dessa fragrância, desse aroma. Quais são as sensações que te traz? Quais são as memórias? É bom? Não é tão bom assim, mas quais são as percepções que você tem com esse cheiro? Vamos dizer assim. Vai só observando. E aí, a gente vai abrindo os olhos devagar. E aí eu pergunto para vocês, né? Que perfume, que fragrância que vocês sentiram e qual foi a sensação de cada um? Quem quer falar? Lavanda. Tá. Tudo bom, Carla? Não estou vendo muita gente aqui da onde eu estou. E o que te trouxe? Que memória que te trouxe? Eu sempre que eu tenho lavanda, inclusive,
aqui, Uhum. sempre está perto de mim, porque me traz uma sensação de frescor, de saúde, de perfeição, um contato, assim, sempre divino, assim, quando eu cheiro, eu sinto, assim, uma presença muito forte. E eu estava de olho fechado, fazendo esse caminho, e aí tu falou, às vezes, um cheiro da infância, alguma coisa tu falou, e me veio lá da época da minha avó, um perfumezinho, assim, quadradinho, E que era uma lavanda, alfazema, isso aí, Aham, há 60 anos atrás. sim, que legal. Obrigada, Carla. Mais alguém quer comentar? Eu quero falar que, Fale, Márcia. que para mim veio de rosas, que também me lembrou minha avó, que tinha, né, as roseiras dela, as roseiras. E vieram dois, rosa e assim mais cítrico. E o cítrico me remete a uma coisa mais de alegria e a rosa mais de calma, de paz, de amor. Uhum. Obrigada, Márcia. Eu lembrei de dois também. Uma é da flor do cinamomo. Ela é uma flor que me lembra a minha infância, porque a gente brincava muito no pé de cinamomo e no pé de goiabeira, dessa goiaba serrana, sabe? E agora está florido. Aqui, o cinamomo daqui, as flores estão. E você nem percebe porque não aparece, você só sente um aroma no ar, porque a flor é bem discreta. E é uma delícia, assim, bem aqui do lado. E depois aquele aroma do manacá, que ele é muito forte, muito penetrante, assim, sabe? E a gente sentiu aqui, porque nós fizemos uma vivência com os terapeutas, e, nossa, que aroma foi aquele, né? Então foi isso, um atual e o outro lá de trás da minha infância, quando eu brincava ainda, era bem antes dos 10 anos, esse aroma. Muito bom. Mas eu não sei te explicar qual é o do cinamomo, eu acho que é uma coisa meio doce. Não tenho ideia. Obrigada. Mais alguém? Sim, para mim foram duas também. O manacá é forte e de infância a dama da noite, que me traz doçura, é assim um acalento. A gente tinha no quintal de casa. É isso. Obrigada, Sônia. Quem mais? Espera. Alguém mais quer comentar? Se não? Bom, então posso continuar? Então tá. Por que eu fiz... Oi, desculpa. Quer falar? Eu posso falar? É a Vera. Pode, Eu não estou claro. conseguindo mexer direito. Hoje, eu usei muito, quando eu sinto assim que eu vou ficar resfriada e eu estou um pouco triste, eu usei muito cravo e canela hoje. Mas daí eu fervi o cravo e a canela e com aroma dentro de casa, e esse dia chuvoso, e eu passei um dia maravilhoso. Então, assim, hoje eu estou bem, sabe? A canela e o cravo hoje, além de fazer essa limpeza no meu coração, também na minha casa, no ar, nas bactérias, os vírus. Então, Que bom. o cravo e a canela é um santo remédio, né? Uhum. Antigo, né? Que lembra a casa de vó, de mãe, de todas as nossas ancestrais. Né? Sim. Então, cravo e a canela hoje foi o meu escolhido. Estou Uhum. tomando chá, inclusive, cravo e canela, que é bom para a gripe, tá? Uhum. Obrigada. Mais alguém?
Então, acho que eu posso continuar. Obrigada pelos depoimentos de todas. Vocês observaram que quando a gente fecha os olhos e lembra naquele aroma, naquele perfume, a gente se remete a memórias antigas, de infância, que são bem marcadas para a gente, que a gente leva durante toda a nossa vida. Às vezes, memórias mais recentes, mas assim, é quase sempre memórias antigas da nossa avó, do perfume da nossa infância, quando a gente brincava, sabe? Da árvore que a gente subia. E isso tem um porquê, né? Obviamente. Então, por que eu falei isso, né? Por que eu fiz essa dinâmica? Para mostrar para vocês que esses perfumes têm um papel na nossa vida, né? No processo de retomar as nossas memórias. E é o que a aromaterapia faz. Então, a aromaterapia, ela vai trabalhar justamente, uma das coisas, justamente isso. Aroma significa, esse termo aromaterapia começou a partir do início do século XX, né? E esse termo significa, se a gente separar a palavra, aroma significa odor agradável e terapia é tratamento. Então, aromaterapia é o quê? É um tratamento através dos aromas agradáveis, né? Para proporcionar o quê? Uma satisfação e um bem-estar físico, emocional e espiritual para o nosso ser, né? Para o ser em si, para o paciente, para nós, no geral, né? E aí, essa atividade que a gente fez foi justamente para mostrar o quê? O que acontece no nosso cérebro quando a gente sente algum aroma, quando a gente sente algum cheiro diferente, né? Então, qual é a ação terapêutica? Por via nasal, né? Através da inalação, quando a gente inala esse perfume, ele é volátil e essas partículas, elas ao entrar na nossa cavidade nasal, eles se ligam com os compostos contidos nessas partículas, eles se ligam às células olfativas nossas, que mandam uma mensagem para os neurônios, guardando, arquivando aquela memória, gravando aquela memória, aliás, e aí vai agir diretamente no nosso bulbo olfativo, no córtex cerebral. E ali, na região do sistema nervoso, né, central. E ali vai ocasionar vai gravar, registrar aquela ação, aquela memória, e vai relacionar com o perfume que vocês sentiram. Então, todo esse relato que vocês disseram, foi isso que aconteceu. Ou seja, vocês sentiram na infância esse perfume e no contexto gravou tudo isso para vocês. E até hoje vocês lembram dessa situação. E é muito bacana isso, né? Quando você grava memórias que te trazem essa satisfação de bem-estar, né? E aí, se a gente for avaliar, né, a linha do tempo, o estudo dos perfumes, das fragrâncias, vem de muito tempo atrás. Tem registros há 5, 7 mil anos atrás, né? E aí os primeiros registros vêm a partir dos chineses, onde eles, através da observação, né, eles pegavam as plantas medicinais, as plantas aromáticas, aliás, e através de incensos que eles produziam, eles aromatizavam o ambiente para trazer, para proporcionar essa sensação de bem-estar, né? Então, os primórdios, né? Muita gente fala que não, que fala que são os egípcios, mas outros falam que são os chineses, mas está ali, né? Em seguida vem os egípcios, que eles são bem famosos, né? Pelo uso dos olhos, eles começaram a ter essa consciência para usar os olhos para embalsamar as múmias,
para conservar as múmias, e usavam também na cosmética. Já visto Cleópatra, né, que usava com os olhos no rosto para embelezamento, né, para tratar, nutrir a pele, né? E aí, na Grécia também, Hipócrates, que foi o pai da medicina, começou a trabalhar aplicando na medicina a aromaterapia, né? Começou os primeiros passos, né? A seguir veio no Império Romano Dioscórides, ele é considerado o pai da farmacognosia. Ele compilou cerca de 500 plantas e observou a ação terapêutica das plantas. Então, na farmácia, ele é o pai da farmacognosia, né? E ele começou a ter essa observação e também fazer os estudos as primeiras extrações, né? Através da destilação. Mas, assim, essa destilação não foi do óleo no primeiro momento. Ele começou a destilar para formar água aromática, tá? Não chegou ao produto final, que seria o óleo. E que, por sua vez, logo após ele, Avicena, que foi no século XI, ele era um filósofo e ele era multidisciplinar, assim. Ele inventou um tubo que proporcionava essa extração, essa destilação do vapor vegetal, sendo formado de uma forma mais eficaz. Então, ele pegou aquela ideia de Dioscórides primeiro e melhorou, né? Começando a dar os primeiros indícios de um destilador, vamos dizer assim, seria um destilador primitivo, tá? E depois, já no século XIII, começam a surgir as primeiras indústrias farmacêuticas, onde começou a incentivar essa destilação desses óleos essenciais, né? Aí começou o aprofundamento. E no século XX, ocorreu uma famosa história, né, do químico e perfumista, o francês Mari, me corrija se eu disser errado, tá? Por favor, o sobrenome dele. René Maurice Gattefossé, não sei se é assim o sobrenome. Ele era um químico e perfumista, e no laboratório dele, com os experimentos, ele sofreu um acidente, onde ocorreu ele queimou as mãos. E aí, no desespero de tentar tratar, né, ele pegou, a primeira ideia que ele teve foi colocar as mãos numa tina de lavanda. E ali ele teve a sensação de acalmar, de diminuir o ardor. E aí ele começou a entender que a lavanda tinha um efeito calmante, num primeiro momento, e depois ele começou o uso, né, continuou com o uso da lavanda até a cicatrização. Então, além da calêndula, a lavanda também é cicatrizante e calmante. Tá? E a partir daí, inúmeros estudiosos, químicos começaram a aprofundar esses estudos dos óleos essenciais, escrevendo livros. Existem livros muito bons, né? A aromaterapia, o livro da aromaterapia, são excelentes, né? E desde o final do século XX há esse crescente conhecimento dos óleos, né? Crescente estudo sobre os óleos essenciais. Por que eu falei tudo isso, né? Porque aonde que ela vai atuar, a aromaterapia? Em 3 pilares: psicológico, fisiológico e energético. O psicológico vai ser através da inalação do olfato, né, do sistema olfativo, que a partir daí, ocasionando aquela série de reações bioquímicas, vai proporcionar algum efeito fisiológico no corpo, como, por exemplo, diminuir os efeitos do estresse, proporcionar a calma, né? Proporcionar
trazer um pouco diminuir a insônia, por exemplo, tá? Diminuindo alguns efeitos fisiológicos, né? Ou proporcionando efeitos fisiológicos a partir da inalação. E no campo energético, vai atuar equilibrando energeticamente os níveis mental, emocional e espiritual, tá? E aí, a classificação dos aromas. Então, ele é classificado como médico, né? Para trabalhar na parte médica. A olfativa, que vai através de desbloquear certas memórias, né? Relacionadas com os odores, memórias como traumas, por exemplo. A parte cosmética, na indústria cosmética, onde eles são bem utilizados com cremes, com hidratantes, com óleos corporais. Na massagem, o efeito relaxante, por exemplo, onde é usado o óleo de lavanda, né? E na parte psicoaromática, aqui estava junto, tá, gente? Desculpa a ortografia. Estados de ânimos e emoções podem ser obtidos através dos óleos, que vai proporcionar o quê? Algum efeito como relaxamento, memória agradável, tudo através da inalação. Então, na massagem, pode ocasionar um efeito psicoaromático, por exemplo. Por quê? Porque no caso da massagem, vão ser 2 vias, através do uso tópico, onde a massagem vai estar, o óleo vai estar diretamente na pele, e através do sistema olfativo. E o aroma, né, o óleo sendo exalado, né, sendo volátil, a pessoa vai estar inalando, ao mesmo tempo que vai estar recebendo a massagem, vai proporcionar um efeito relaxante, né, se for uma massagem relaxante. E aí, o que é o óleo essencial, né? Na verdade, o óleo essencial é um sistema de defesa da planta, né? Ou também um sistema para atrair insetos polinizadores. Então, através da fotossíntese, né? Nos estômatos, onde estão localizados nas folhas, são bolsas, são organelas como bolsas, aonde vai, sendo, obviamente, né, na fotossíntese, com a presença do sol, promovendo o calor e os nutrientes da planta, né, através dos nutrientes que a planta captura através do solo, ele vai produzindo essas bolsas onde são armazenadas esses óleos, e aí eles servem, obviamente, para sistema de defesa, para evitar que algum predador possa vir comê-la, por exemplo, um animal, ou então para chamar que seja efeito atrativo para os agentes polinizadores, tá? Para chamar a atenção dos agentes polinizadores. Lembrando que esses óleos, eles são voláteis, né? E eles são, por eles serem gordurosos, eles são diluídos em álcool, tá? Quando ocorre o preparo, né, de algum perfume, por exemplo. Aí, o tipo de extração, existem alguns, tá? Mas o principal são 3, que é a prensagem, a destilação e a extração com solvente. A prensagem geralmente é feita a frio, que é utilizado com óleos cítricos. Quem nunca, ao descascar uma bergamota ou descascar uma laranja, já pegou a casca e apertou e sentiu que saiu um óleozinho, né? A mão fica um pouco oleosa quando a gente descasca, quando a gente corta limão e sai o óleo na mão, né? Então, a prensagem é justamente isso. É quando você pega a casca
de cítricos, e aí você prensa para que ocorra a extração desse óleo. A destilação, por sua vez, é aquele que requer um instrumento, né, onde há um destilador, que aí ocorre onde a planta é colocada na água, e aí ele aquece, aí a fumaça ela condensa, e é onde passa pelo condensador, e é onde é extraído as primeiras gotas de óleo. Obviamente que para preparar uma certa quantidade de óleo, requer uma quantidade muito maior de determinada planta, né? Por exemplo, a lavanda. E até então, até algum tempo atrás, o subproduto era descartado dessa destilação. O que é o subproduto? São os hidrolatos, que é a água aromática, é o que sobrou da destilação, né? Antigamente era descartado, mas agora, com novos estudos, os hidrolatos, eles têm muito poder, muita importância, tal como os óleos essenciais, né? Então, aqui, em Santa Catarina, existe um lugar que se chama Flor Bela, que é onde prepara esses hidrolatos. Eles têm uma produção de hidrolatos também, né? Chama Flor Bela, o local. E, por sua vez, a extração de solvente já é usado para flores, para partes mais delicadas da planta, aonde é colocado o solvente em contato com a flor, por exemplo, e geralmente esses solventes eles são voláteis, são álcoois, como o hexano, hidrocarbonetos, não são álcoois. E o hexano, ele, por ser volátil, ele faz esse processo de extração, tá? Gente, eu estou indo muito rápido, tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá. Então, se alguém tiver dúvida, eu paro e a gente conversa, tá? Bueno, a classificação dos óleos essenciais, né? Como que eles são classificados? Porque existe inúmeros, né? Então, como se fosse uma escala de notas, né? Da nota mais aguda para uma nota mais grave, ou seja, eles são classificados, cada óleo essencial, ele tem uma particularidade. Alguns são mais leves, eles volatilizam mais rápido, outros já são mais intensos, outros são mais intensos ainda. Então, existe uma escala aonde eles são classificados. Por exemplo, são ditos, né, essa escala de notas de frente, de intermediário e de fundo. Por exemplo, os de frente, que é aquela essência, aquela mistura que, na verdade, se diz sinergia, né? Aonde você, ao abrir o frasco e fazer a primeira inalação, é o primeiro perfume que você sente. Geralmente, isso acontece em cítricos, tá? Então, por eles serem mais voláteis. Então, é o que a gente sente primeiro, tá? No primeiro momento. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de óleos essenciais de frente. Por exemplo, são cítricos, né? Como eu já havia dito. Quais são eles? O limão, a bergamota, a laranja doce e o eucalipto e o manjericão, tá? As intermediárias, né? Que já é já tem um pouco mais de volume, que permanece um pouco mais de tempo no ar, que é o que é o gerânio, é o alecrim, a lavanda, neroli e o pau rosa. E os de fundo, que são aqueles mais intensos, os mais encorpados, são eles: o cipreste, o olíbano, patchouli, sândalo e a mirra, tá?
E aí, existe também, né, se eu falei a escala de notas, existe o índice de evaporação dele, né? Por que que ele vai para ele é classificado como óleo de frente, intermediário e de fundo? Por exemplo, o índice de evaporação, ele vai de 1 a 10, tá? Então, eu só vou dar alguns exemplos de como varia essa evaporação de cada um. O eucalipto, por exemplo, a classificação dele é 5, e o patchouli é 100, né? Justamente por eles serem mais ou menos encorpados, tá? E aí, isso relaciona também com a intensidade de odor. Então, os cítricos, por eles serem mais voláteis, eles têm uma escala de odor 4, por exemplo. E o hortelã-pimenta é 7. O gerânio é 5. Não, perdão, o gerânio é 6 e a neroli é 5. Então, esses óleos, eles apresentam essas classificações, tá? Para a gente conhecer e para poder, tendo esses dados em mão, poder saber como que vai ser feita uma sinergia, por exemplo, uma mistura de óleos, tá? Enfim. E aí, sabendo dos odores, da volatilidade, eles são classificados em famílias. Então, existe a família floral, que traz o quê? Traz o feminino, o romântico, o delicado, que é a lavanda, a rosa e o ilang-ilang. As fragrâncias verdes, que traz o verão, aquela sensação de verão, o cheiro da grama cortada. O sândalo já são aromas mais elegantes, formais e sofisticados, como o musgo de carvalho e o patchouli. E os cítricos frescos, puros e leves, como o capim-limão, a verbena e a palma-rosa. A fragrância condimentada, que elas são mais intensas e expansivas, cravo da Índia, pimenta do reino, cardamomo, e o âmbar oriental, que são intensos, fortes, misteriosos e duradouros, como o sândalo, cedro, a mirra e o patchouli. Geralmente, quando fizer uma sinergia, tu pode optar algum óleo essencial de frente, pode optar. O ideal é que, no início, no primeiro momento, pode optar até 3 óleos essenciais, né? 3 fragrâncias. Pode optar um de fundo, um intermediário e um um de frente, um intermediário e um de fundo, tá? Para formar essa sinergia. E aí, como eu havia dito, né, que os óleos, eles são concentrados, eles necessitam de algum veículo, né? E esse veículo também são óleos, e eles são os óleos carreadores. Geralmente são óleos inertes, que não têm perfume, e que eles vão nutrir também a pele, né? E eles servem para carregar esse óleo essencial, mas assim, não 100% do óleo essencial nesse óleo carreador, né? Ele é feito sempre a uma diluição, dependendo de 1 a 5% do óleo essencial, ou em gotas, né? Que aí varia a quantidade que você for usar. Por exemplo, numa massagem com óleo de lavanda, você pode usar 100 ml, num óleo de semente de uva, que é um óleo leve, que serve para todos os tipos de pele, um óleo de gergelim, que é um óleo intermediário também, que serve também para qualquer pele. Pode usar, sei lá, 3% de óleo, né? Aí, né? É sempre essa proporção, né? Não 100%, obviamente, do óleo essencial. Então, eles
Dê preferência para óleos que não tenham cheiro, para não misturar, né, a fragrância. E o que mais? O óleo de coco é um óleo considerado frio, então pessoas que têm a pele quente, o óleo de coco é muito bom para servir de carreador para você adicionar algum óleo essencial. Isso eu estou falando numa massagem, por exemplo, né? Obviamente. E aí o uso dos óleos é muito amplo, né? Desde uma massagem, um aromatizador de ambiente, um spray, até um perfume próprio seu, um creme para ti, personalizado, né? Então, a gama, o leque é muito amplo, né? Que a gente pode aproveitar, né? Dos óleos. E aí, obviamente, precisa ter um cuidado por causa disso, né? Além deles serem óleos essenciais, óleos são inflamáveis, né? Então, precisa ter todo um cuidado para que não tenha fogo próximo, né? Cuidado com os olhos, né? Para que não leve os olhos aos olhos, os olhos aos olhos, olhos aos olhos, né? Cuidar com crianças, ter um cuidado com idoso, cuidar com os animais, principalmente os gatos, são muito sensíveis aos óleos essenciais. E, claro que fazer o teste, né? Para ver se você não tem alergia ao óleo. Então, tem pessoas que têm que têm alergia a óleo de lavanda, por exemplo. Então, qualquer óleo que for aplicado diretamente na pele, faça o teste. A gente faz o teste aqui no antebraço, na parte interna, pinga uma gotinha só e espera um pouquinho, vê se não vai dar um formigamento, uma coceirinha, vai ficar avermelhado, enfim. E aí, caso não dê nada, aí sim você pode preparar o seu óleo para uma massagem, por exemplo, né? E assim, cuidar também, como a Vera está estudando, né, a aromaterapia, a gente precisa ter muita consciência, né, quando for usar o óleo essencial, porque está muito, se eu usar, está muito banalizado, é um termo muito forte, né, mas assim, todo mundo quer usar óleo essencial e a gente precisa ter muito cuidado, por quê? Porque justamente eles vão atuar também na parte psicológica nossa, né? Então, tem fragrâncias que podem ocasionar gatilhos que nos remetem a memórias que a gente não está preparado para reviver, né? Para lembrar, por exemplo. Então, o nosso nariz é o nosso guia, por exemplo, sabe? Então, assim, se nós formos preparar uma sinergia para nós, eu vou preparar um perfume para mim, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado para ver que essência que me traz a sensação de bem-estar e não que me cause dor, por exemplo, né? Então, por que eu falo que o nariz é o nosso guia? Porque ele é o que vai dizer para ti se você está preparado para usar determinada essência ou não. Geralmente, aquelas essências que a gente não gosta é porque não é para a gente, né? Não adianta tentar forçar a usar, porque a gente não tá conectado com aquele perfume, sabe? E é muito particular, tem pessoas que gostam de sândalo e tem outras que não, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para que não para que não ocorra gatilhos de memórias que a gente não quer lembrar, sabe? Só nos cause memórias boas, tá? Então, por que eu estou dizendo, né? Não, peraí. Deixa eu só... desculpa, gente, aqui. Tá, depois eu volto nisso novamente, tá?
Então, cada tipo de pele, o ideal é determinado óleo, tá? Então, a pele normal, bom, se a gente observar nessa tabelinha, a camomila e a rosa está em todos os tipos de pele, né? Isso nem precisa dizer, né? Que a camomila serve para todas, desde a normal até a sensível, passando pela madura e indo para mista e oleosa, né? Então, a pele normal, o óleo essencial pode ser usado camomila, gerânio, rosa e pau rosa. A seca, sensível, lavanda, camomila e rosa. A madura, sândalo, mirra, rosa, camomila e olíbano. E a oleosa com mista, melaleuca, lavanda, gerânio e bergamota. E as águas das flores, que são aqueles hidrolatos que eu havia comentado antes, que são subprodutos, né, da extração dos óleos essenciais, são eles para pele normal, rosa, camomila, laranjeira e tilha. Pele seca e sensível, camomila, rosa, laranjeira e melissa. Madura, raiz de angélica, camomila e tilha. E oleosa e mista, amamelis, laranjeira e verbena, tá? Então, a água, o hidrolato, é tão bom quanto o óleo essencial, tá bom? Então, a água de rosa, por exemplo, para hidratar a pele é excelente, para uso para espinha, para cicatrização é muito bom, tá? Agora, eles usam tanto o hidrolato quanto os óleos essenciais. E aí, aqui, eu vou dar alguns exemplos de receitinhas, tá? Receitinha para a gente preparar em casa, quem quiser. Um spray de ambiente. E além de fazer, como a dona Vera falou, né? De colocar para ferver e o vapor ir exalando, né? O ambiente para perfumar. Tem também o spray de ambiente. Eu peguei nessa literatura, ela é essa aqui, ó. Tá? Bíblia da Aromaterapia. É muito bacana esse livro para quem está começando, quem tem curiosidade de conhecer sobre os óleos, é muito bacana. Então, assim, eu quis trazer só a nível de curiosidade, quem quiser fazer também essas receitinhas, esse spray de ambiente aqui é bem natural, assim, por mais que está pedindo aqui, né? Sempre a gente vai preparar num frasco de vidro, tá? Por que não plástico? Porque a parede do plástico ela é porosa e aí ocorre uma reação entre o óleo e a porosidade do plástico, tá? Então, aqui, essa receitinha de ambiente é um frasco de vidro com um borrifador, aproximadamente 100 ml, e 100 ml de água fria, tá? Pode ser feito com água fria, só água, ou quem quiser ter uma fixação maior, pode colocar álcool de cereal, tá? Qual a proporção? 50%. Metade, 50 ml de água, 50 ml de álcool, tá? Mas, para que o óleo se dissolva, tá? Diretamente no álcool, porque o óleo e a água, eles não se misturam, né? Então, essa aqui não tem álcool, mas toda vez precisa agitar para que você consiga espirrar, né? Mas, assim, ele vai ficar um tempo no ambiente, mas não tanto quanto se estivesse no álcool, tá? Então, se quiser fazer um teste, preparar uma quantidade menor, só para ver como é, também eu acho válido, tá? Aqui, 60 gotas do seu óleo essencial de preferência, né? De sua preferência. Por exemplo, um óleo de lavanda. Se achar que 60 gotas é muito, você vai, né? De cada um. Pode começar um mínimo de 20 gotas até 60 gotas, tá? Dependendo do ambiente, se é um ambiente pequeno,
Não precisa 60 gotas, pode colocar menos, tá? Mas o mínimo são 20 gotas, tá bom? Quais são as essências bacanas para preparar um spray de ambiente? Lavanda, pau rosa, bergamota e laranja doce. Se for usar para um lavabo, pode usar o cedro, o pinho e o limão, tá? Lembrando sempre que se for só na água, agita bem e aí sim, tá? E uma outra receitinha é um creme para as mãos, tá? Esse creme para as mãos, por causa da essência, do óleo essencial de limão, eu recomendo para que use à noite. Se quiser usar pela manhã, pode, ao invés do limão, pode colocar patchouli, tá? Por quê? Porque o óleo de limão, ele é cítrico e a gente sabe, né, que o limão, ele é muito fotossensível e ele causa mancha, né? Então, ter esse cuidado para, se for um óleo de limão, que a fragrância fica muito gostosa, mas, assim, cuida para usar à noite, tá? O que a gente vai precisar dessa receita? A gente vai precisar de óleo de coco, 75 gramas, e 25 ml de óleo de amêndoa. E aí, em banho-maria, a gente vai dissolver o óleo de coco, caso... Lembra que eu falei que o óleo de coco é um óleo frio? Por quê? Porque quando está frio, o tempo está frio, ele endurece. E quando está no calor, ele fica mais líquido. Então, se for preparar, por exemplo, esse creme para as mãos no inverno, vai precisar do banho-maria, assim, para dissolver o óleo de coco. Se for feito no verão, não precisa. O óleo de coco, ele já é um óleo mais líquido no calor, tá? E aí, o óleo de amêndoas, para esses 25 ml. A gente mistura, pode ser num bolzinho, né? O que vocês tiverem em casa para misturar, desde que seja de louça, não seja nada de plástico. E aí, você vai adicionar os óleos de lavanda e de limão, se for à noite, ou lavanda, patchouli e benjoim durante o dia, tá? 8 gotas e 4 gotas de benjoim, ou, se quiser, 4 gotas, sempre observando a sua percepção, né? A sua sensibilidade. Se achar que o perfume está muito forte, diminui o número de gotas, tá? 4 gotas de óleo de lavanda, também 4 gotas de óleo de limão ou patchouli e 2 gotas de benjoim. O que o benjoim vai atuar nessa formulação? Ele vai servir um pouco de fixador, tá? A lavanda para ter essa ação calmante e hidratante. E se for o patchouli, ele ajuda a regenerar tecido. Então, para as mãos muito secas, é excelente o patchouli, tá? E aí armazena num potinho, né? Sempre lembrando que o pote precisa estar limpo, esterilizado, e reserva para ir usando sempre. E aí observa que depois da mistura, se for no inverno, por exemplo, se o clima estiver frio, você vai observar que o creme ele vai dar uma enrijecidinha por causa do óleo de coco. Não tanto porque ele vai estar diluído com óleo de amêndoas, mas ele vai dar uma endurecidinha bem suave, tá? Não vai ficar líquido, tá? E aí, lembra quando eu falei do cuidado para a gente trabalhar a sinergia dos olhos, no caso das emoções? Por quê, né? Porque o terapeuta, o aromaterapeuta, ele tem muito cuidado quando for trabalhar com o paciente em relação aos aromas, né? Porque cada óleo essencial vai manifestar, vai servir de gatilho, desbloquear determinada emoção, né?
que está muito entranhada, que está muito difícil de ser trabalhada ou não, né? E aí, quais são os óleos essenciais que trabalham, né? Por exemplo, o medo é a lavanda, a rosa, a melissa e o jasmim. A preocupação é o alecrim, manjericão, hortelã e olíbano. A impaciência é a camomila, o olíbano, a manjerona e a lavanda. E as perdas é a rosa, no sentido de acalmar o coração. A manjerona, que traz aquele colinho de mãe, dá aquele acalento. O benjoim também serve para acalmar. Isso, perdas de luto, né? O cedro também trabalha muito isso. Haja visto que a gente até estava conversando antes de começar essa reunião, que o cedro ele era encontrado muito em cemitério, né? É o cedro ou é o cipreste? Não, o cedro, né? Não, cipreste, desculpa. Ele é encontrado muito em cemitério que trabalha a perda, tá? E a depressão é a bergamota, o hortelã, a pimenta e a melissa. A bergamota, por ela ser cítrica, ela traz aquela sensação de bem-estar. E o hortelã dá aquela leveza, aquela refrescância. Então, logo que você se fizer uma sinergia com essas três fragrâncias, e a melissa, obviamente, traz a calmaria, né? Mas se fizer, por exemplo, uma sinergia com a bergamota, com a hortelã e a pimenta, o hortelã é o primeiro que a gente percebe, é o mais leve, né? Que já dá aquela sensação de leveza. E a bergamota, aquela sensação de bem-estar. E a pimenta, ela é um pouco mais densa, né? Mas é o que a fixação vai ficar um pouco maior, por um tempo maior, né? Então, trabalha esse start na pessoa de movimento, né? E aí, uma frase que eu acho muito bonita é que os óleos são medicamentos formulados por Deus, né? E haja visto, olha o campo de lavanda, né? Imagina a gente caminhando por aqui, sentindo esse perfume. No sítio também, a gente ia ali na camomila, né? Caminhando ali pela plantação, ali na camomila, aquela fragrância que era uma delícia, né? Da gente estar sentindo o quanto a gente se sentia bem, né? Ali naquele dia, né? No nosso encontro. E aí é isso, gente. Obrigada pela... Alguém tem alguma dúvida? Obrigada pela presença de todos. Gratidão. Ana, Oi. tu citou um livro e eu não consegui pegar o nome. Eu vou escrever no grupo. Tá. Aromaterapia. Não, ele é uma bíblia mesmo. Tá. É Bíblia? É a Bíblia da Aromaterapia, ó. São vários aqui, ó. Tá. Nossa, tem muita receita bacana. Muita receita legal para preparo de massagem. Então, é muito legal. Para quem está caminhando nesse estudo, para iniciante é muito legal. Obviamente, fazendo os cursos mais aprofundados, né? Tem outros livros, né? Mas esse, para quem está começando, é muito legal. E uma coisa que, uma curiosidade, né? Que eu estava conversando antes de dar aula para vocês, eu tenho muito a agradecer também uma amiga nossa, que também é farmacêutica, Viviane Coraza, que ela está trabalhando muito nessa parte de aromaterapia também, ela já fez cursos e ela me ajudou muito na apresentação. E a gente conversando, ela citou sobre o patchouli, que o patchouli traz maturidade, né? Essa sensação de maturidade. Inclusive,
ocorra extração dos óleos essenciais, né, numa qualidade melhor e a maior... Está com ele aí? Então, presta atenção no que eu vou te dizer. O patchouli, para que tenha a maior concentração de óleo, a planta ela precisa estar no estado de decomposição. Uau! Não adianta extrair com a planta nova. Precisa extrair, ter o tempo de maturação, precisa ter essa maturidade, né? Para depois, quando ela estiver no estado de decomposição, extrair o óleo. Que interessante. Deve ficar concentrado. Eu tenho outra pergunta. Tu falou numa tabela ali, lavanda, deu um número. Como é o nome dessa tabela? Eu imagino que esteja no livro. Sim. Mas ela tem um nome? Sim, ela tem a escala de notas, onde vai determinar quais são a classificação deles pela volatilidade, né? Fundo, Sim. frente, intermediário e fundo, índice de evaporação e intensidade dos odores. Ah, muito obrigada. Nada, Sônia. Eu gostaria de falar, a Vera, posso falar? Assim, ó, eu estou estudando muito o livro, que já acompanho há tempo, não sei se você conhece, o Diário Aromático da Maria Aparecida das Neves. É uma psicóloga. E esse mês é um mês que a gente tem que trabalhar o Mirra. O que ele traz para nós? Ele traz calma, ele faz a unificação espiritual e física ao mesmo tempo. Então, é um mês que nós temos que ficar calmo, tranquilo. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós? O que nos traz calma? E o que nos traz inquietação? Então, é uma reflexão, e a Mirra ajuda muito nisso. Então, é um mês para trabalhar a Mirra. E a Mirra nos deixa forte, né? É um dos óleos sagrados, é a Mirra. E outubro trabalha esse óleo. Tá? E eu achei muito interessante, eu tenho acompanhado muito a terapia, acho que não é brinquedo, é uma coisa séria, sabe? O menos é mais, sabe? O menos é mais, acho que está tendo uma visão assim meio comercial demais, não acho isso certo. Eu procuro e trabalho emocional, físico e espiritual, mexe com as nossas emoções, é sério. Além de ser química, né? Eu estou tentando aprender química por causa da aromaterapia, né? Porque até o medicamento que tu toma pode fazer mal, pode interagir. Além de mexer em campos que a pessoa não está preparada, né? É muito complexo. Né? É muito complexo. E as águas florais, elas são uma vibração incrível. Eu, particularmente, tomo a de lavanda. Eu compro aquela da Oxadi, ou então da Terra Flor, que eu gosto muito daqui no Brasil, daí eu tomo, sabe? A de lavanda, deixa calminha aquela beleza. Ou então também o chá de lavanda, faz a água, né? Tudo menos é mais, né? Mas muito obrigada pela palestra, gostei muito, né? E é bem assim mesmo, não é brinquedo, não, é sério. Muito Valeu. obrigada. Uhum. Muito bom, Ana. Gostei bastante, viu? Eu tinha umas coisas para perguntar, mas não anotei. Já foi para o espaço sideral. Não escreveu? Não escrevi, não foi. Só Uhum. no gancho da dona Vera quanto ao tratamento com o terapeuta, né? As apresentações que o aromaterapeuta usa no tratamento, né? Quando existem, obviamente, né, a forma de spray para ambientes, assim, para controlar energeticamente o ambiente, é usado muito para ambientes de trabalho, até entre casal,
né, para equilibrar um pouco a energia do casal, mas assim, existe o stick que eles usam, que é o algodão já diretamente, né, que pinga diretamente o óleo essencial. Geralmente é para tratamento rápido, assim, é para acalmar logo. Eu brinco que é um sossega-leão, porque está tão concentrado que aí, direto no algodão, que a pessoa já inala e já dá uma acalmada. Por exemplo, dá para preparar que eu sempre, quando eu era não, né? Eu sou ainda farmacêutica, e eu atendia na farmácia. E aí eu sempre indicava para crianças que estavam com insônia para fazer um travesseirinho aromático, né? Para fazer um sachêzinho e pingar óleo de lavanda e colocar dentro do travesseiro. E aí a criança ia dormindo, ia inalando aquele perfume e ia acalmando, né? Então, cremes também que os terapeutas, que os aromaterapeutas preparam, geralmente para traumas, né? Por exemplo, eles pedem para usar no pulso, na região do baixo ventre, aqui na nuca, região do timo também. E tem também o que só não sei aqui, cremes, os óleos, né, para ir para dor física, que é até um óleo medicado que eu preparei com ela, com essa minha amiga, para eu usar na coluna, que é o óleo medicado com arnica, erva baleeira, garra do diabo, tinha também, não me lembro mais, mas eram esses três, a princípio. Não tinha cavalinho. Eram esses três, com certeza. Para eu estar usando, aplicando na coluna e tá melhorando. Estou fazendo direto, né? Estou fazendo oleação. Ana, Oi. eu ouvi esses dias uma... Foi no Instagram, com certeza, uma terapeuta falando, e ela falou para ter cuidado com a lavanda, porque ela disse que a lavanda brasileira, como ela é muito canforada, ela agita, e a francesa é que acalma. Eu até comprei agora a outra, porque pobre dos meus netos, meus filhos, eu criei ele dando lavanda canforada e mandando ficar quieto. E era o contrário. Porque a cânfora, ela traz esse estimulante, né? Tanto que na homeopatia, quando você está fazendo o tratamento homeopático, você não pode ir com eucalipto, você não pode com hortelã, você não pode com cânfora, porque eles cortam, eles servem de antídoto para a homeopatia. Entendi. Obrigada. Queria falar, Soraya? Não, é que eu lembrei. Você tem a relação de óleo e cor? Não, mas eu posso pesquisar. Assim, a camomila é azul, né? O óleo da camomila é azul. O óleo da arruda é qual? O óleo da alfazema é qual? Assim, relacionando cor e óleo. E depois saber se a cor vai ter a mesma frequência. O óleo tem a mesma frequência da cor. Como se fizesse uma aromaterapia e uma cromoterapia junto. Você pode fazer essa atuação aí. Uma boa. Tá? Só estou jogando porque já teve mais de uma vez que eu tinha curiosidade de saber, porque como eu nunca vi destilar, vi, mas uma coisa assim muito rápida. Mas deve ter numa bibliografia qual é a cor dos óleos destilados, né? A planta com óleo. Se você tiver isso, vai ser bem legal. Tá, eu vou ver sim. Vou Tá. pesquisar. Uhum.
Mais alguém? Não, eu vou ter que sair porque eu vou fazer uma live com meus netos, Ai, que Dia bom. das Crianças. Então, agora é só beijinho. Isso. Um beijo para vocês, fiquem bem, aproveite esse feriado para descansar, para criar, tá bom? Fique com Deus. Muito obrigado pela live, Ana, estava maravilhoso. Gratidão, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Nem sei onde é que Tchau. desliga isso daqui, sair. Ana, muito obrigada, viu? Obrigada, Mário. Obrigada, turma. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.